Olá, gestores! Aqui quem fala é o Breno Lima Ribeiro, gestor global e cristão, e esse é mais um episódio do Gestão com Deus. Hoje nós vamos falar sobre o propósito espiritual agora do trabalho. A gente já falou sobre o propósito do mundo, da perspectiva do mundo sobre o trabalho. Agora vamos falar um pouco mais sobre a perspectiva espiritual. Lá em Salmo 127:2 diz: "Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede o sono a quem ama." Então veja só, Deus, quando a gente anda com Deus, a gente não precisa se preocupar, certo? É isso que Jesus dizia lá no Sermão da Montanha. Você não precisa andar ansioso, andar preocupado. Por acaso você não é mais importante do que as andorinhas no céu? E as andorinhas, os passarinhos, eles têm o que comer, eles têm o que vestir, e nós, sendo mais importantes do que eles, Deus vai nos conceder essas coisas. O que não significa que nós não tenhamos que trabalhar. Se você for avaliar desde Gênesis, o próprio Deus trabalhou 6 dias para construir a terra e continua até hoje trabalhando incansavelmente, incessantemente por nós. Adão trabalhou cuidando do Jardim do Éden, e depois que saiu do Jardim do Éden, mesmo antes de ser expulso do paraíso, ele ainda trabalhava, e depois de sair do paraíso, ele mais ainda trabalhava e tirava o sustento do suor do seu próprio rosto. Jesus pegou os discípulos, recrutou os discípulos trabalhando. Então eles eram ali pescadores, e Jesus não pegou ninguém parado, ou que não fazia nada, pegou sempre pessoas que estavam trabalhando. Então o trabalho, executar o trabalho é muito importante, mesmo que Deus te abençoe, mesmo que Deus esteja te abençoando. Quando Pedro procurou Jesus e disse: "Jesus, como é que nós vamos pagar os impostos?" O que Jesus disse a ele? Jesus poderia ter simplesmente feito uma mágica e feito aparecer um saco de dinheiro aos pés ali dos discípulos. Pedro iria pegar aquele saco de dinheiro e iria pagar os impostos. Mas ao invés disso, o que Jesus fez? Pedro, você vai lá, vai pescar, e quando você pescar, você vai encontrar um diamante, uma pedra preciosa, não é bem um diamante, na boca do peixe, e essa pedra você vai usar para... esse metal precioso você vai usar para pagar os nossos impostos. Então, ele teve um esforço ali, um labor que ele precisou empenhar para poder receber a bênção. Da mesma forma como quando Jesus transformou a água em vinho, foi similar. Não foi simplesmente estala os dedos e pronto, encha-se de vinho esses odres. Não, vai lá, enche de água, servos, olha, vão lá com esses odres, encham de água e tragam para mim. Então, ou seja, houve sempre trabalho antes de uma determinada bênção. É como se Deus ele quase que reagisse às nossas ações, quase como uma regra em que Deus reage às nossas ações de trabalho. A gente trabalha, ora, jejua, pede, e então Deus nos concede. Até a própria oração é uma ação. Deus já sabe o que a gente precisa, Deus é perfeito, conhece nossos pensamentos, mas ainda assim Ele nos exige o quê? A oração. Ele exige que nós peçamos o que a gente quer. Lá em Mateus 7 diz: "Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta." Então, para toda ação nossa, há uma reação de Deus. Eu bato e Deus abre a porta. Eu peço e Deus concede. Mas sempre naquela linha que a gente já falou em outros vídeos, de que uma vez que você entregou a sua vida a Deus, os seus planos são de Deus. E você precisa perguntar para Deus qual é o trabalho que Ele quer de você. Não adianta você dizer: "Deus, me ajude a prosperar na minha empresa." Talvez o que Ele quer é que você talvez nem tenha uma empresa, ou a empresa de outro segmento. Então Ele não vai te ajudar a prosperar. Se você entregou sua vida a Deus, não vai te ajudar a prosperar dentro daquilo que não é o seu chamado. Então a primeira coisa é você entender o que Deus quer de você, e aí empenhar o trabalho dentro daquela direção que Deus te deu, para que você possa prosperar com a ajuda de Deus, sempre dentro dos caminhos que Ele escolheu para você, que são caminhos perfeitos, enquanto os nossos próprios caminhos, com certeza, não são. Então, os grandes nomes da Bíblia foram todos formados a partir do processo, do deserto, que foi com muito trabalho.
trabalho de pastoreio, trabalho de pregação, trabalho dos mais variados. E não vai ser diferente para nós, empreendedores e gestores cristãos. Você gostou desse tipo de conteúdo? Gostou do vídeo de hoje? Então, deixe o seu like, deixe a sua curtida, se inscrevam e, mais importante, escreva nos comentários que tipo de dúvidas e desafios vocês têm e que vocês gostariam de ver resumido aqui e explicado, né, da perspectiva da gestão, como, por exemplo, ganhar dinheiro, quanto de dinheiro eu posso ganhar? Ganhar dinheiro é pecado? É errado eu me preocupar com o futuro, fazer uma gestão financeira para o futuro, sendo que eu confio em Deus? Como que deve ser a liderança da perspectiva cristã? Então, deixe nos comentários aqui quais são as dúvidas que você acredita que eu possa sanar aqui para você no nosso Gestão com Deus. E até a próxima.